E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Deixa eu falar um negócio. Deus não quer ouvir a sua opinião. Deus quer ouvir a sua resposta. Nós precisamos parar de dar a nossa opinião segundo as situações que a gente está vivendo. Tem muita gente vivendo o evangelho do eu. O que eu penso, o que eu acho, o que os meus estudos, aquilo que eu fiz, aquilo que eu disse, é tudo sobre eu. E as pessoas pararam de desenvolver um relacionamento íntimo com Deus para perguntar a Deus, o que você acha sobre isso? Como eu devo me portar sobre essa situação? É muita gente perguntando a sua opinião, o que você acha sobre isso? Mas como é que você pensa? E você fica nessa cultura de opinião, de eu, de tudo apontado para aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você sente, que você para de estar sensível à voz de Deus e falar, Deus, não, pera, eu tenho que entender aquilo que você acha, porque você é prioridade, porque você nunca errou, você nunca falha. A palavra de Deus fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus nunca errou, Deus nunca falhou, ele nunca perdeu uma batalha. Ele sempre será, ele é imutável. Deus não muda de opinião, Deus não é bipolar. Ele tem uma maneira que ele faz as coisas, ele tem prioridades, ele tem princípios e valores que ele segue, que é imutável, que estão na palavra de Deus e que nós precisamos simplesmente compreender e aplicar na nossa vida. Tem muita gente que tá assim, a pessoa tá ali lendo a Bíblia, o que ela faz? Isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu vou aplicar na minha vida, isso aqui eu não vou aplicar, não, isso aqui eu não entendi, então deixa quieto, não vou ler de novo. O que acontece é que a pessoa tá lendo a Bíblia assim, aí pensa, não, eu vou amoldar a palavra à minha opinião. E na verdade é o oposto. Nós devemos amoldar a nossa opinião à palavra de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. É o princípio básico, não tem o que mudar. Posso te falar a verdade? Não importa aquilo que você acha, aquilo que você pensa ou aquilo que você sente. Importa aquilo que Deus acha, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus sente. Para de achar que o evangelho é sobre você. O evangelho não é sobre você. O evangelho é aquilo que ele faz em você e através de você e apesar de você. Preste atenção no seguinte. A palavra de Deus diz que o reino é paz, justiça e alegria. Então pensa o seguinte, se você não está vivendo paz, justiça e alegria no seu trabalho, na sua casa, no seu colégio, na sua faculdade, onde quer que você esteja, você não está vivendo o reino de Deus. E se você não está vivendo o reino de Deus nesses ambientes, quer dizer que esses ambientes não contêm os princípios e os valores do reino. E se você é, ou se você se diz embaixador do reino de Deus, você precisa carregar consigo esses princípios e valores do reino que são estabelecidos pelo rei e colocar isso em prática na sua vida para que os ambientes que você esteja sejam permeados por essa cultura também. Porque se você não está vivendo paz, justiça e alegria, é porque você não está vivendo o reino e você não está aplicando aquilo que a palavra de Deus diz. Você está tentando colocar a sua opinião em detrimento à opinião de Deus e de vez em quando, eu posso ser sincero, não vai fazer sentido. A palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens e a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Então vão ter coisas que a primeiro momento não vão fazer sentido, mas ao longo do processo, quando você vai aplicando os princípios do reino, quando você vai seguindo aquilo que a palavra de Deus, aquilo que Deus já está falando contigo, as coisas vão começar a fazer sentido. Então, cara, para finalizar, eu quero te propor um desafio. Tá vivendo uma situação adversa, tá vivendo algum problema, precisa tomar uma decisão, precisa tomar uma atitude diante de alguma situação, primeira coisa que você vai fazer, procure a opinião de Deus para poder praticar aquilo que Deus acha e não aquilo que você acha. Porque o evangelho não é sobre você. O evangelho é sobre o reino e o rei é sobre aquilo que ele acha, sobre aquilo que ele pensa e sobre aquilo que ele sente. E eu vou repetir mesmo para que você entenda. Porque se você não aplicar isso, você não vai viver paz, justiça e alegria. Você não vai viver o reino. Então não adianta você reclamar que você não está vivendo paz, justiça e alegria na sua vida. Se você não aplica aquilo que o evangelho
Evangelho está dizendo para você fazer. Se você não é guiado pela voz de Deus, se você está sendo guiado pela sua voz natural, sua voz carnal, cara, você é falho, você erra, nós somos falhos, nós erramos. Não adianta, nós precisamos confiar naquele que nunca erra, naquele que nunca falha, naquele que nunca perdeu uma batalha. Nós precisamos tomar uma atitude de priorizar aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus acha, aquilo que Deus está sentindo, para depois nós tomarmos uma atitude e assim sermos guiados único e exclusivamente pela voz de Deus. E assim nós viveremos paz, justiça e alegria, o reino de Deus sobre a terra. Tamo junto, valeu!